aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas, e hoje a gente vai passar mais um livro de conto, curiosamente, só que esse ele tem uma temática bem diferente. Todo mundo conhece a história da Odisseia, já foi reinterpretada em diversos livros, já foi reinterpretada para televisão diversas vezes. Tinha um filme sensacional que passava sempre no SBT, que eu gostava bastante. Agora tive o contato com uma obra que dá uma roupagem diferente, ao mesmo tempo que respeita muito o original. São Os Contos Perdidos da Odisseia, do Zachary Mason? Como o próprio nome do livro já diz, o Zachary ele pensou em 44 cantos que teriam sido perdidos da Odisseia original e que ele reinterpreta nesse livro. Então, são 44 capítulos, cada um contando uma história do Odisseu, sobre um aspecto diferente daquilo que a gente está acostumado. É quase como se fosse... A Bíblia não tem aqueles capítulos apócrifos, então seriam capítulos perdidos, ou que foram retirados da obra original por Homero, ou que se perderam no tempo. É uma ideia bastante interessante, porque ele se permite brincar com algumas coisas. Então, ele se permite ter cantos aqui específicos em que ele dá voz para outros personagens. Então, tem cantos aqui específicos da Penélope, do filho do Odisseu, ou então do Menelau, do Aquiles. Então ele se permite dar essas vozes diferentes dentro da obra, e cada uma delas tratando um pouquinho sobre o Odisseu ou sobre a aventura dele. Os capítulos mais interessantes, e talvez porque eles não entram em conflito com o que a gente já conhece, são os capítulos em que o Odisseu está narrando em primeira pessoa, e ele narra ou uma história do passado dele, o conto de como ele conheceu a Penélope, ou porque a Penélope é uma rainha tão forte, é muito interessante. Ou então contos em que o Odisseu subverte toda a história da Odisseia, troca de lugar com outras pessoas, ou foge com algum outro personagem. Ou então, um capítulo muito interessante, e é curtíssimo, é de uma página, em que basicamente o Odisseu está falando que as histórias que ele conta foi para aumentar a sua fama. Então ele não passou por nada daquilo na volta, mas que de alguma maneira aquelas histórias se tornaram tão grandes e tão exuberantes que chegou até o Homero, que transformou elas num livro, e aí ele já não tinha mais como contestar o que estava escrito. Então ele tem esse aspecto bastante interessante de dar voz para personagens que originalmente não têm, e também ele brincar com o Odisseu de diversas maneiras. É bastante curioso que o autor, ele de certo modo, acaba respeitando um pouco do que a gente espera como uma escrita de um livro da Odisseia. Então tem uma certa pompa, tem um certo linguajar específico, a estrutura do texto segue uma ordem que remete bastante à Odisseia de Homero, né? Então remete bastante a todas as interpretações posteriores. Você consegue localizar isso aqui como não é uma leitura, uma escrita chula, né? É uma escrita bem preparada, bem pensada realmente para ser condizente com a obra original, quase como realmente se fossem enxertos, e você às vezes até se questione se eles realmente não são verídicos, porque tem histórias maravilhosas aqui. Tem a história do próprio Cíclope Polifermo, ele conta aqui sobre a ótica do Cíclope, ou então uma história maravilhosa em que o Odisseu faz o caminho contrário. Ele sai novamente de Ítaca após o seu regresso e refaz toda a sua aventura, passando por lugares onde ele passou quando era mais jovem. Então ele já é um senhor idoso, ele refaz essa aventura, e ele vai vendo que talvez as coisas não são tão impressionantes como ele se acostumou a contar no decorrer dos anos. Então, ele traz uma ótica nova para um assunto que a gente já conhece tão bem, e para quem conhece bastante de mitologia, ou realmente da história da Odisseia, da Ilíada, se diverte bastante por ficar tentando encontrar, né, nesses trechos, ou alguma falha, ou alguma coisa que o autor, se você olha e fale, isso não faz o menor sentido, ou então esse texto poderia realmente estar na Odisseia, ou ele pode ser inserido nesse capítulo, ou alguma coisa assim. É uma experiência de leitura bastante diferente, até por ter contos extremamente curtos e outros com tamanho até que razoável, mas não é cansativo, não é maçante.
Curiosamente, eu não consegui ler ele numa sentada só, apesar dele ter apenas 216 páginas. Ele exige do leitor um certo período de assimilação, porque como são todas histórias do Odisseu, você precisa de um tempo para assimilar aquilo, gravar aquilo e até mesmo confundir as histórias com o que você conhece do original. Com relação ao Zachary, é bem curioso que, na verdade, ele não é um escritor de profissão. Ele trabalha na área de TI, tem especialização na área de inteligência artificial, e aí ele decidiu um dia escrever esse livro, um livro que ele publicou nos Estados Unidos em 2007. Foi um livro bastante aclamado pela crítica, né? A crítica americana gostou bastante dessa estrutura dele. Tanto que o livro, além dessa edição brasileira, ele chegou a ser publicado em francês e em italiano. Ele chegou inclusive a ser finalista de um prêmio que agora eu não me recordo, mas vou deixar aqui na tela. Então, ele teve um impacto interessante na época que ele saiu. Essa edição que eu tenho aqui, saiu aqui no Brasil em 2011, tem 215 páginas, saiu pela Companhia das Letras. Eu confesso que quando eu comprei porque eu achei a capa muito bonita. É uma capa simples, mas que passa bastante, acho que, o sentido do livro. Saiu nos Estados Unidos em 2007 e tá custando em torno de uns 35, eu cheguei a achar entre 35 e 42 reais na internet. Vale bastante a pena, é uma leitura tranquila, desde que você tenha algum tempo para dedicar a ela, mas é bastante divertido para quem gosta da Odisseia, para quem gosta de mitologia, para quem gosta de contos. Acho que ele funciona bem também para quem gosta apenas de contos e quer ler alguma coisa fora do padrão. Então é isso, gente. É um livrinho pequenininho, tranquilo, vale a pena. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de dar uma olhada nos vídeos recomendados que ficam do meu lado direito e se inscrever aqui na bolinha do meu lado esquerdo para acompanhar o que a gente posta futuramente. De mais a mais é isso, um beijo grande, tchau!